a leitura aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, cujo título é Diante de Deus. Emmanuel vai buscar numa orientação de Jesus apenas aqui no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, apenas isto: Pai Nosso. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem perquisição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Ser sincero e fiel. Não pergunte se Deus é o foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Bastante oportuna esta suave mensagem de Emmanuel e a poderosa mensagem de Jesus. Unindo neste momento os nossos pensamentos e as nossas emoções, buscamos a fonte geradora. Buscamos a Deus, nosso Pai. Deixamo-nos envolver por este ambiente preparado pelas forças superiores da vida. O amor de nosso Pai coloca-nos diante das possibilidades de servir, e muitos que sintonizam com esse amor servem e nos auxiliam a todos, para que na nossa paz consigamos absorver os conceitos vindos desta linha de progresso e crescimento, advindos da providência divina. Nesta paz, buscando a Deus, nosso Pai, buscamos também a Jesus, o nosso Mestre, e agradecemos-te, querido amigo, por teres vindo até nós com a tua luz incomensurável, exemplificar os caminhos que servem de padrão para a nossa própria libertação. Então, agradecidos também pela tua presença entre nós, vamos iniciar este encontro, desejando que aquilo que conseguimos produzir de positivo, de bom, de saudável, sirva a outros irmãos, também eles necessitados, especialmente aqueles que precisam de paz no coração, para que façam brilhar a própria luz interior de que Deus nos portou desde o início da nossa criação. Que todos nos sintamos envolvidos pela tua presença, Jesus,
para que a sintonia seja serena e simples. Fica conosco, abençoando-nos o singelo encontro desta manhã. Estamos todos bem? Foi muito oportuno quando observamos esta frase de Joana: vincula-te à fonte generosa, de onde promanam todas as forças e áureos recursos necessários ao reequilíbrio. Muitos de nós conseguimos, porque chegamos também mais cedo, está bem? Eu reitero este nosso pedido. Cheguem com 15 minutos de antecedência. É aí que se inicia o grande auxílio que os nossos benfeitores nos querem trazer. Nossos anjos da guarda, nossos espíritos familiares, que tanto advogam e trabalham em nosso favor. E nós o que fazemos, muitas vezes, perdemos a oportunidade de estar no ambulatório, no local de tratamento, no tempo adequado para que possamos ser atendidos. E o que fazemos? Chegamos depois da hora. Desculpa, nenhum reparo. Só estava na sequência. Foi amém. Então, quando nós chegamos mais cedo, temos a oportunidade de serenar os pensamentos e eu consigo perceber que muitos de nós mergulharam em si próprios e alcançaram esta possibilidade de serenar o pensamento e encontrar a paz que veio buscar. Aonde? Dentro de si próprio. Porque se permitiu isto. Então fica aqui, se eu disser que não reparo, eu acho que eu não sou muito sincero. É uma nota de auxílio a todos nós. No fundo é isto. Está bem? Ou seja, chegamos mais cedo, faz-nos bem, e tivemos... Eu até podia pegar aqui alguns testemunhos, mas acho que não será necessário. Quando sentamos aqui, com uma música suave, um ambiente tranquilo, e às vezes nós chegamos aqui com 300 pensamentos ao mesmo tempo. A nossa dificuldade em organizar as ideias não é só minha, tá bem? Não é só da Carolina, não é só da Sara. É de todos nós, é transversal. A vida, ela exige de nós muita correria, muitas decisões constantes. E então, quando nós chegamos e conseguimos encontrar neste ambiente um espaço em que nós permitimos esta envolvência espiritual, saímos logo beneficiados. Então, não é preciso correria. Há aquela passagem que é muito conhecida, em que o evangelista Mateus está a dizer que, a falar das pessoas que iam ter com Cristo, ele diz assim, e as pessoas iam e vinham, não tinham parança. E não mudou nada. Nós continuamos a fazer isto. Então fica aqui esta sugestão, porque sentir esta mensagem e deixar que ela verta para o nosso interior, dá-nos uma paz tão grande. Mesmo muito grande. E é absolutamente saudável. Tá bem? Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Que entrada é esta, hein? Como é que se chama? Soraya. Soraya. Viva, Soraya. André. Seja bem-vindo. Tá bem? Seja bem-vindo. Eu vou começar por vos dizer uma coisa que tem cada vez aumentado em termos de ocupação mental, que é, alguns de nós frequentamos a casa espírita já há bastante tempo. Alguns de nós estamos nos cursos, outros estamos nos candidatar a trabalhar, a utilizar a nossa capacidade e a nossa sensibilidade, quer mediúnica, quer não, basta a nossa intelectualidade, aquilo que nós podemos auxiliar. E era domingo de manhã, por acaso era hoje, e a ideia principal é esta. Nós muitas vezes estamos a procurar auxiliar os outros e precisamos auxiliar-nos a nós em primeiro lugar. A grande diferença entre muitos livros de autoajuda que a gente encontra passa por uma lógica que é: eu tenho que ser feliz. Eu devo beneficiar disto, nem que seja para fazer uma coisa hoje e colher amanhã. Chega um momento que é tão interessante, nós recordamos-nos de Jesus e passamos a perceber que a lógica é ser feliz
hoje, sermos melhores hoje, porque quando fazemos isto não é sem o ego, é sem o egoísmo, o que ocorre é que nós ajudamos as pessoas que estão connosco, ao nosso lado, todos os dias. Pode ser alguém no comércio, pode ser alguém no trabalho, e deve ser alguém da família. Então nós acabamos por, nessa busca com Jesus, acabamos por nos transformar em trabalhadores daquilo que pretendemos seja a nova humanidade, a nova sociedade. E muitas vezes ficamos assim a nos diminuir, pensando que, não é o meu caso, atenção, que eu sou muito orgulhoso. Começamos a nos diminuir, pensando, o que é que eu faço? É muito pouco. Não importa. O que importa é que no meu campo de ação eu faço o melhor. E nós vamos ter aqui alguns conceitos que vamos trabalhar, e esse é um trabalho de todos. Então eu quero que participem, está bem? Alguma dúvida, alguma colaboração, estejam à vontade. Combinado? Sempre nesta ótica. Estamos a aprender para servir. Ok? É mais ou menos assim. Estamos a preparar aqui um grande grupo, todos nós, né? Um grande grupo de pessoas para iluminar o meio em que cada um se encontra. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa. Momento informativo. Então, o que é que temos disponível? O que é isto? É a biblioteca? E o pequeno almoço? Não, não é? É a biblioteca. É a nossa biblioteca, ou seja, temos todas as possibilidades de estudar com um sem número de títulos, está bem? Está à disposição. Qualquer coisa é só conversar aqui com a Carolina, não precisa se levantar hoje, está bem? Mas basta conversar connosco. Depois podem fazer a inscrição no YouTube para ver os trabalhos que são feitos, se houver algum interesse, ou rever alguma coisa. Até podem criticar, estejam à vontade, está bem? Eu só não aceito reclamações. Retaliações à vontade, está bem? Okay? E depois inscrever-se no Facebook para ir recebendo as notícias. Se vamos estar abertos, se vamos ter algum evento, notícias e coisas relevantes dentro do movimento espírita, está bem? Não é o tipo de página em que nós estejamos sempre a colocar coisas, não é isso? Tá bem? São questões de informação. Então podem se inscrever, está bem? E depois, o principal, nesta altura, que eu preciso vos dizer, é que estão abertas as inscrições para dia 19 de outubro estarmos nas 15ª Jornadas de Cultura Espírita do Porto. Okay? Informações depois ali, no final, na secretaria. Sobre isto, alguém ficou com alguma dúvida das outras semanas ou tem alguma questão assim que entenda pertinente agora? Ok, 19 de outubro é um domingo, né? O dia todo. Okay? Então vamos lá. O que vamos tratar hoje? Sobre este livro. Momentos de Saúde e Consciência. Ok, lindo. Este livro tem na biblioteca e pode ser encomendado também aqui. Tem algum, Isabel? Um só. Por favor, não se engalfinhem. Está bem? Mas pode ser encomendado. Estamos à vontade. E o capítulo é Liberação. Quarto capítulo. Entender o seguinte. Em Portugal, no nosso português europeu, nós falamos normalmente libertação. No Brasil também, libertação. Esse livro é escrito no Brasil. Liberação não é muito comum no nosso léxico, mas vai começando a aparecer. Para muitos é exatamente a mesma coisa. Mas há aqui uma pequena nota que eu quero deixar, que é: uma coisa é eu me libertar de algo, outra coisa é eu me liberar de algo. Eu posso ir para uma delegacia e ser liberado, o que não significa que estou inocentado. Eu estou liberado. Percebe a ideia? Ou seja, liberar, neste caso, o que nós vamos tratar é de libertarmos-nos, mas nesta perspectiva de trabalhar o assunto e realmente nos liberarmos de algumas situações. Está bem? É isso que vamos trabalhar. Casimiro, mas não pode ser a mesma coisa? Pode. É só mesmo uma questão de conceito. Está bem? Até aqui tudo bem? Fácil, não tem segredo nenhum. Mas para que nós falemos sobre isto, vamos dar esta nota, porque eu disse agora há pouco que às vezes os livros podem ser de autoajuda. Mas toda a proposta espírita é para que nos melhoremos a fim de servir e melhorar o meio onde estamos, para nos dar um propósito de vida. Então há aqui alguns conceitos que precisamos ter em mente quando estamos a ler um livro como este.
Por que é que eu estou a dizer isto? Porque se eu oferecer este livro para alguém, esse livro é muito bom. E a pessoa não tiver pelo menos esta base, ou não começar com esta base estruturada na sua mente para entender o livro, não compreende a sua profundidade. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, existência de Deus e consequente providência divina. Ok, sim senhor. Deus está na base das leis, a providência divina é o conjunto dessas leis. Então, se eu tiver esta perspectiva, este entendimento da existência de Deus e o seu conjunto de leis, logo não existe o quê? Acaso. Tudo bem? A partir daqui eu percebo que há regras, porque senão o que acontece? Eu leio coisas muito bonitas, mas não tenho uma estrutura que me garanta que isto faz parte de uma regra. Então, primeiro conceito, existência de Deus e consequente providência divina. Repararam que eu não disse que nós somos obrigados a crer em Deus ou saber da existência de Deus, nada disso. Estamos a dizer que se eu compreender isto, o que vem à frente faz muito mais sentido. Não é que não deixa de ter sentido, mas faz muito mais sentido porque temos uma base. Pré-existência da alma ou do espírito. Se eu não compreender que eu não nasci do ventre de minha mãe, eu sou um espírito e organizei biologicamente um corpo através do ventre de minha mãe, é uma coisa. Agora, se eu pensar que eu surjo a partir do nascimento de minha mãe, então boa parte do que nós vamos estudar também perde bastante sentido. Aliás, com toda a mensagem do Cristo, exceto no seu aspecto moral. Mas todo o entendimento do que Jesus nos orienta só faz sentido com a pré-existência da alma. Ou espírito, se quiser. Tudo bem? Ok? Imortalidade com manutenção da individualidade. Ou seja, quando morrermos, hoje não, tá bem? Está combinado? Quando morrermos, continuamos a ser exatamente quem somos. Sim? Simples assim? É fácil nós entendermos isto? Alguém tem dúvida sobre isso? Não? Certeza? Ok. Vou fazer uma pergunta. André, é a primeira vez que vem a uma casa espírita? É, sim. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? É, sim. Bom, seja bem-vindo. 2 vezes. Já veio? Não, outra casa? eu frequento no Brasil. Ah, já conhece a doutora espírita? Sim. Muito bem. Então, estas linhas, André, isto é perfeito. Tudo o que vamos falar, precisamos ter esta noção. Por exemplo, já agora, podem ir passear, vou falar com o André, está bem? André, nós não acreditamos em Deus. Isto é para você saber de cara. Nós não acreditamos em Deus. Nós sabemos da existência de Deus, que é completamente diferente. Porque crer hoje eu creio, amanhã eu descreio, porque a coisa funciona bem, funciona mal. Vai depender do meu humor. Aqui já não dá. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, eu posso não conhecer a intimidade de Deus, ou seja, do que é feito, uma série de questões que se levantam, mas sabemos da sua existência pelos efeitos da sua obra. Se eu observar um relógio, eu posso não conhecer o relojoeiro, mas não vou dizer que aquilo é obra do acaso. Eu vou dizer, houve um relojoeiro. Tudo bem? Esta é a lógica. E tudo isso é um estudo. Tá bem? Tudo isso é um estudo. Então, Deus, pré-existência da alma, eu vivia antes de ter nascido. Imortalidade, eu quando desencarnar, quando eu morrer, continuo a ser exatamente quem sou, incluindo com a mesma forma física. Que pode ser um pouco diferente desta, porque ela está na minha mente. Mas isso merece um outro estudo, tá bem? Assim, de uma forma geral e simples, é assim, se eu desencarnar aqui agora, eu fico aqui, vocês ficam assim meio alvoroçados e tal, e eu levanto tal qual estava. Com os mesmos valores, com as mesmas crenças, com os mesmos sentimentos, de bem ou de mal com a vida, com ou sem saúde, porque a doença, ela não está no corpo, ela está na mente, dependendo da maneira com que eu a trate, ela continua. Uau. Ok? Então, são conceitos que precisamos trabalhar. E a lei de progresso e a reencarnação como instrumento para a evolução. Ou seja, dentro da providência divina, há uma lei que é de progresso. Todos estamos a progredir. Toda a organização em que nós vivemos, essa providência divina, tem o fim de nos auxiliar no desenvolvimento. Eu vou usar esta frase, que depois tem que ser desmontada, mas não vai ser hoje, que é: vestimos matéria
para nos despirmos de materialidade. Okay? O que interessa é a nossa espiritualidade. Muito bem. Para estudar o livro, então, estes conceitos precisam estar lá. Mas eu não acredito neste. Não tem problema nenhum você não acreditar. Mas saiba que o que está escrito está embasado nisto. Porque senão as críticas são: isso era bom que fosse assim. Se eu compreender isto, eu entendo o pensamento do autor. Combinado? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. O que é que nos diz Joana de Ângeles, Espírito, através desta mensagem? Diz-nos assim. Isto é da série psicológica de Joana de Ângeles. As cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Acostumando-se-lhes, será necessário ingente esforço para destrinçá-las nos subtis emaranhados dos campos de energia geradora da vida. Logo, temos aqui uma coisa muito poderosa. Que conforme vamos estudando, aprendendo, vendo os efeitos em todos os processos que nos chegam, esta é uma realidade. As cargas mentais negativas, ou seja, o que nós produzimos, e para quem ainda pensa que isto não existe, o pensamento ele é matéria. Pensem no seguinte: a partir do momento, alguém já ouviu falar em telepatia? Já, toda a gente já ouviu falar em telepatia, não é? A partir do momento em que algo que está num ponto interfere num outro, mesmo que a distância curta, isso é o que menos importa. Aliás, nos estudos diz que a distância pouco importa. Se interfere daqui para ali é porque é matéria. Porque interferiu. Pode ser para nós algo muito vago ainda, mas é matéria. Porque se interfere num ponto e no outro, é matéria. Então o nosso pensamento é matéria. Depois há uma série de evoluções sobre esse estudo que nos levarão a perceber, inclusive, sobre a vitalidade temporária dessas forças e do próprio pensamento. Mas isso é mais à frente. Agora o que nos importa saber é que o pensamento é matéria. Ora, se ele é matéria, quem é que o gera? Quem é que o altera? Sou eu, através da maior força que nós temos, que se chama vontade. A vontade é a matéria, é a nossa força que coloca a matéria em determinada posição e direção. A partir do momento que a matéria eu consigo compreender isto. As cargas mentais negativas possuem nefasta, está a falar das negativas, força de desorganizar as engrenagens psicológicas. Hoje é mais simples para nós, com os conhecimentos que temos no dia a dia, perceber que um efeito, por exemplo, de uma depressão coloca uma pessoa sem forças. Nos dois campos, quer o emocional, psicológico, psique quer dizer alma, e também com efeitos físicos. Com efeitos físicos. Por exemplo, cancro. Constante sistema imunológico, ou a constância do sistema imunológico em baixo. Qualquer doença daquelas que nós dizemos que estão à espreita, lá dentro. E nós adoecemos com facilidade. Então, se eu adoeço, eu sou uma pessoa ruim. Ou má. Não é nada disso, gente. Que é essa? É só uma questão de nos conhecermos em termos de estrutura. Esta é uma realidade. As cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas. O que ela diz aqui? Acostumando-se-lhes. Ou seja, a partir do momento em que isto para nós vive ou passa a ser um modus operandi, nós como que nos anestesiamos daquele estado e achamos que é um estado normal. E é aqui que a gente tem que ser desinquietado. Entrar na zona de desconforto. Que é, não é isto que eu quero para mim. Nós habituamos-nos aos traumas, aos dramas, e achamos que eles fazem parte da nossa vida e deverão sempre fazer parte da nossa vida. O que é que está a fazer Joana? Está a criticar? Não, está a dizer, ela está a dizer, é assim. Então vamos tomar algumas decisões. Por isso é que o título chama-se Liberação. Então, primeiro conceito. Se nós conseguimos agarrar isto, percebemos que as nossas cargas mentais, as negativas, as positivas são maravilhosas, gente. Produzem uma luz impressionante. Também vamos falar sobre isso. Ok? Mas as negativas fazem-nos mal. E quanto mais tempo elas ficam conosco, mais difícil se torna a liberação. Lembra-se que eu vos disse que
este é um estudo para nós nos melhorarmos, mas também ajudarmos o próximo? O que é que isto vai implicar? A primeira coisa que eu faço aqui é olhar para mim. Em que patamar eu estou? E atenção que ainda vai discorrer, hein? A primeira coisa que eu faço é olho para o meu patamar. Mas espera aí. Isto dá-me uma ferramenta maravilhosa. Vontade de servir. E dá-nos uma palavrinha, deixa eu ver quem esteve cá, que se chama humildade. Não é? Tivemos a falar no sábado sobre humildade. Que é perceber que se eu tenho dificuldades, o outro também tem. E eu não sou melhor que ele. E nós o que fazemos muitas vezes, criticamos de forma desarvorada o nosso próximo. Porque ele cometeu esse erro, porque ele faz isso, faz aquilo outro, não sei o que mais. Mas eu não calcei as botas dele. Eu não fiz isso. Então isto começa a mexer conosco e dizer, afinal eu sou filho de Deus, por isso quando eu oro eu digo Pai Nosso, e eu estou numa obra de Deus. Então acompanhar os meus semelhantes, evitando a crítica sobre a pessoa, mas não deixando de avaliar os comportamentos. Porque o que nós precisamos no tempo não é criticar pessoas, mas avaliar comportamentos e saber se eles são saudáveis para nós. E se quisermos ajudar alguém, exemplificamos primeiro. Então veja como muda o mote aqui. Eu posso saber essas coisas. Para mim, boa, excelente. Mas qual é o objetivo? É que eu, estando melhor, encontrando uma luz de saúde diferente, eu tenha vontade de servir. Porque senão eu continuo com o meu processo egoístico. Mas vamos passar à frente. Alguma questão aqui? Ou seja, quanto mais nós mantivermos esse estado mental contra nós próprios, mais difícil fica sair. Então tem que chegar um momento de liberação. Vai acontecer. Isso aqui é lindo. O Cristo disse, estáis fadados a ser felizes. Foi Jesus. E Ele sabe que vai chegar um momento em que a gente vai mudar. Agora vamos à parte prática, não é? Recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes do ontem, ressumam, venham de cima, como necessidades de queixas, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que se lhes permite vitimar. Isto parece um caldinho, né? Parece assim uma sopa, né? E você vai vendo o que é que lá tem, né? Ora, ao estudar isto, eu podia olhar para cada um destes e pensar, o que é que eu tenho disto? O que é que eu já me liberei disto? Ou ainda não? Okay? Até aqui tudo bem? É este somatório. Okay? Não se pode evitar o haver nascido em um lar agressivo. Entre pessoas hostis. Sob injunções sociomorais e econômicas penosas. Não é possível. Tal acontecimento faz parte do passado e a lamentação somente complica-o ao invés de eliminá-lo. Eu nunca disse isto, nunca ouvi falar isto, que é se calhar encarnei namorado errado. Gente, não é conosco, mas é com quem nós precisamos auxiliar. Por quê? E eu agora vou arriscar também. Nós já vencemos essa parte. As nossas dificuldades da infância, nós já perdoamos, nós já amamos, já compreendemos que aquilo que nos foi feito era o melhor que podiam dar, que bom que me receberam. Já chegamos a essa fase, chegamos? Não, chegamos. Se não chegamos, libera e vamos chegar. Mas vamos ter ao nosso lado pessoas que têm ainda essa mesma questão. Então nós vamos precisar ser compreensivos, ter a humildade de compreender que cada um se libera no seu tempo. Neste momento nós estamos a ser convidados para sermos trabalhadores em nosso favor, em primeiro lugar, para depois podermos auxiliar com segurança, dizendo assim, eu fiz. Eu me sinto muito melhor. Então, vou ajudar-te. Muito menos com palavras, mas muito mais com exemplo e proximidade. Ok? Lindo, não é? E é assim. Então, quando olhamos para o nosso passado e trazemos-lo ao de cima, que seja de forma saudável,
A boca fala do que está cheio o coração. Está no Evangelho. E às vezes, nós estamos numa catarse. E começamos a falar de alguma coisa e aquela coisa nos cansa, nos aborrece. Mas nós não conseguimos parar de falar. Por isso é que chama catarse. Significa que ainda não está bem resolvido. Ah, então está ruim. Não, gente, nada. Olhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eu estou a trazer a minha verdade ao de cima. Estou a conhecer-me. O grande exercício do conhece-te a ti mesmo. A partir daí, sem medos. É fazer o que tem que ser feito. Mas Casimiro, eu não consegui desta vez, nem da outra. Não tem problema. Passado é... O que é o passado? É passado. Já foi. Não é? Então, cuidado com isto. Porque aquilo que nós não podemos mudar, não adianta mantê-lo no de cima. A não ser que seja para resolvê-lo emocionalmente. Nós não podemos evitar, já aconteceu. Submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo que vitaliza o que não se tem como eliminar, embora os recursos de que se dispõe para sobrepô-las e esquecê-las. Simples. Doloroso. Está bem? Mas simples. Não é? Ou seja, quando estamos a fazer isto, nós estamos a ser masoquistas. Estamos a prejudicar a nós próprios. E quando observarmos que alguém ao nosso lado, reparem que isto é para nós sermos trabalhadores. Quando eu reparo que alguém ao meu lado está a fazer isto, eu não vou criticar. Eu vou perceber, eu vou ouvir, vou fazer perguntas. Da mesma maneira que o Cristo não veio bater à minha porta e disse, vem já daqui. Ele disse, olha, o caminho é este. Jesus disse assim, e eu acho isto absolutamente maravilhoso. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. E depois, siga. O que a gente pensa? Bom, uma cruz de madeira pesada, a gente até quer pôr umas rodinhas para disfarçar, não dá para pôr rodinha, também carregar. E pensa assim, e segue Jesus. Nada disso, gente. Pega a sua cruz, ou seja, verifica aquilo que tem, não ponha para os outros, é seu. Não estou a dizer não buscar auxílio, isso é outra coisa. É seu, mas depois siga-me. Mas não é fisicamente. É nas orientações. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Fazei ao vosso semelhante aquilo que você gostaria que fosse feito a si próprio. Siga-me. Então Jesus, o nosso terapeuta, já nos dizia estas coisas de forma ampla. E agora temos esta oportunidade, do ponto de vista espiritual, materializarmos os efeitos dessas ações e desses comportamentos. Porque Jesus não podia dizer para nós, olha, que você tem uma energia mental, que é matéria, que depois vai interferir nas suas células físicas. Nós já não entendemos o que ele disse na altura. Como é que íamos entender essas coisas naquela época? Então Jesus dizia assim, faz assim. As consequências seriam tão benéficas que nós iríamos dizer, ok, fiz bem, sinto-me melhor e por aí fora. Eu não sei o mecanismo. Eu não sei como é que a providência divina funciona. Mas o aspecto moral do Cristo lá está a agir em nosso favor. E isto é que conta para nós. Agora, com estes recursos que temos hoje, já não é só a questão de dizer, para ser bom. Nem Jesus quis o epíteto de bom. Não é isso. É que nós estamos a cuidar da nossa própria saúde. Sendo melhores, inclusive, para quem está conosco. Ok? Tudo bem? Amigos comandantes? Comentários? Algo que tenha sido dito de forma incorreta? Não? Podemos avançar? Então sorriam. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, domingo de manhã. Com esta oportunidade, né? Então vamos lá. Então, alguém aqui quer ser masoquista? Eu posso dizer que somos muitas vezes, está bem? Quando começamos ali a carpir as nossas dores, eu fiz tanto pela pessoa, e a pessoa faz isto, que horror. Masoquismo. Masoquismo. Ah, Casimiro, mas não é bem assim, quem não sente não é filho de boa gente, não é? Olha aí um conceito que nos amarra a estes processos masoquistas, não é? Quando nós reagimos de forma negativa diante de uma situação, nós ao invés de dizer assim, espera aí, por que eu fiz isto?
A minha reação, ela tem por base um problema que eu tenho mal resolvido e descarreguei naquela pessoa. Isso é lucidez. Mas não, o que é que eu digo? Chavões que me liberam naquele comportamento que eu não pretendo mudar, que continuo irritado. Quem é que vai pagar? Eu mesmo, com o meu fígado, vai reclamar. Peraí, então afeta o meu físico. Aí afeta. Lindamente. O fígado fica assim maravilhoso, cheio de coisinhas ali perturbadoras, né? Aí a gente vai ao médico. E o médico diz, tome isto aqui para o seu fígado. E a gente toma, mas continua com a mesma atitude. Aí, quando eu desencarno, meu fígado está doente. Ó, Casimiro, mas tem fígado do lado de lá. Tem a organização do nosso corpo perispiritual, com a sua distribuição energética. E em alguns casos nós vamos sendo informados de que os órgãos são muito similares. Varia de acordo com o próprio processo em si, das suas funções, do lado de lá. Mas a dor lá vai estar. Por quê? Porque é uma materialização da nossa mente do processo. Porque eu sei que não me curei. Né? Então, isso é só uma parte. Também cuidem do fígado. Ok? Muito bem. Então, com as ferramentas de hoje, a gente só é masoquista se quiser. E se quiser mesmo, atenção, nós podemos tomar a decisão hoje de não mudar. Não tem problema nenhum. Nenhum, zero, nenhum. A reencarnação, reparem, se eu não percebo reencarnação, como é que eu vou ler isto? Eu entrego isto para alguém, olha, tem um livro maravilhoso aqui para si. Mas a pessoa não acredita em reencarnação, ela chega aqui e diz, ixi, o pessoal está pior do que eu. Vou encarná-los. Né? E é assim. E dou-lhes razão. Então, a reencarnação conduziu-te a um lar que consideras inadequado para o teu progresso e que te faz sofrer. Talvez tu mesmo o hajas elegido para adaptar-te desde cedo ao processo reparador. Esse talvez foi tão gentil. Não foi? Joana foi tão gentil conosco. O lar em que eu nasço não é obra do acaso. O lar em que eu nasço é o lar que eu necessito. Esqueçam o mereço. Eu necessito desse lar. Ah, mas o lar que eu nasci é maravilhoso, deram toda a educação, todo o amor e todo o afeto. É porque eu necessitava dessa base para me lançar bem. Ah, o lar foi difícil, complicado, você não imagina. Era o lar que eu necessitava para me ajustar às minhas necessidades e à humildade que eu preciso ter ao longo da vida. Então o nosso lar não é à toa. Iam passando em espírito, olha, eu tenho uma casinha, vou para lá. Não funciona assim, de todo. Está bem? Amigos comudantes? Oh, Casimiro, eu até pensei que eu não sou desse mundo. Opa, olha os pensamentos. Quantas... Ai, Jesus, que lindo. Não, nós somos deste mundo. Esqueçam aquela nossa veleidade, dizer assim, ai, eu não sou deste mundo, como se estivéssemos acima dele. Vou dizer uma coisa, se estivéssemos acima dele, o amaríamos como oportunidade de crescimento. Mas como nós ainda temos a ideia de que somos superiores ao meio em que estamos, dizemos estas coisas. Então, já agora fica a notícia, para quem ainda não recebeu esta notícia, quem hoje tem muita vontade de não reencarnar na Terra, é porque não compreendeu a reencarnação e vai precisar reencarnar outra vez. Está bem? Fica já dada a notícia. Eu não quero chegar do lado de lá e dizer, o Casimiro disse outra coisa. Não, é por aí. Está bem? Que lindo. Ou seja, ninguém errou a namorada. Está bem? E essa parte é dolorosa, eu sei. Volta e meia a gente fica pensando, oh, mas olha, foi tão difícil, eu tive esta relação assim, sabe? Eu compreendo, atenção, não é aqui diminuir a dor de ninguém. Mas é só para perceber que tudo tem uma razão. E enquanto eu achar que é um engano, eu continuo a me queixar. Eu continuo a reclamar. Mas quando eu tenho a noção clara e sei que nasci no lar que eu precisava, eu passo a agradecer a Deus a oportunidade de ter reencarnado e ter passado aquelas dificuldades, para que hoje eu seja melhor. Percebe? Ou seja, nós falamos com alguma leveza sobre isso, mas a dor é a dor de cada um. É preciso respeitar isso. Está bem? Ok? Mas também não queremos dar o peso, dizer, que grande sofrimento. Eu conheço pessoas, e às vezes eu estou nessa situação, a dizer que nasci para sofrer. Mentira que eu não digo isso, está bem? Nasci para sofrer? Não, porque ninguém nasce para sofrer. Mas eu compreendo que a pessoa, em dado momento, tenha essa afirmação para si próprio. Vai vencer isso. Não podemos alimentar isso. Está bem? Então, vamos lá saber isso. Talvez tu mesmo, ou talvez é que eu digo que é generoso. Muito generoso.
Eu fiquei imaginando ler isto. Não, talvez. Ok, vou dar uma chance para Deus, né? Aquela coisa. Ok? Então, vamos lá. Problemas existem para serem solucionados. Ponto. Isso podia vir em qualquer lado. E é verdade. Um problema surge para ser solucionado. Não é para parar nele. Dificuldades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento, da capacidade de luta de cada um. Se preferes a autopiedade, ninguém te poderá ajudar. Quero fazer aqui uma nota. Estão todos cá? Sim? Reparem nisto. Dificuldades são testes para desafiar os valores latentes. Não é para nos desafiar. Eu vou para um desafio. Os valores íntimos, que eu digo que trago, que eu comento aos 7 ventos que tenho, eles são colocados em teste. E de onde é que vêm estes valores latentes? Vêm dos inúmeros processos reencarnatórios e das vivências na espiritualidade. Esses são os valores. É por isso que quando nós encarnamos, aqui vem a parte dolorosa, nós arquivamos os conhecimentos anteriores e vivemos algo como se fosse uma página branca na nossa vida em que nós vamos começar a escrever. Mas olha o detalhe, para eu escrever, sou eu que o vou fazer. Através dos conhecimentos que tenho anteriormente. Busco inspiração e escrevo um livro da minha própria vida. Então, ver o detalhe que as dificuldades são testes para desafiar os valores latentes. É por isso que reencarnamos. Vamos imaginar uma coisa que tenha acontecido. Imagine que lá atrás eu fui um escravocrata. E apartei filhos de mães, mandei matar, torturar. Como se diz, fiz 30 por uma linha. Desencarno e observo o engano que eu cometi. Vou me magoar muito, fora, e vou pedir o quê? Para começar a ressarcir perante a minha consciência os enganos. O que é que eu vou pedir? Porque no almoço foi às 9. O que é que eu vou pedir? Não, peraí. Eu desencarnei, estou do lado de lá, estou peso na consciência. O que é que eu vou pedir? Vou pedir para reencarnar. Fomos nós que pedimos para reencarnar, gente. Fomos nós. Por que é que a gente reclama daquilo que pediu? Não é? É normal que isso aconteça. Então nós pedimos para reencarnar. Mas antes de reencarnar, nós nos preparamos do lado de lá, estudando os nossos valores, a nossa vida, praticando o bem do lado de lá, testemunhando, agindo em função da melhoria psicológica nossa e do meio em que estivermos. Tudo bem? Então preparamos-nos. Não é chegar, olha, fiz isto, reencarna logo. Não, porque haverá casos. Né? Mas o padrão é este. Eu preparo-me. Aí quando chego à Terra, lá, do lado de lá, antes de vir, eu disse, eu vou me portar melhor. Eu vou ajudar aqueles a quem prejudiquei ou situações semelhantes. Eu vou me tornar uma pessoa tão boa, tão melhor do que eu fui anteriormente, para que outros vejam que eu modifiquei, mas acima de tudo que eu sinta que eu sou uma pessoa melhor. Então eu reencarno com os conhecimentos da escravatura arquivados. O que é que virá ao de cima? Isto. Os valores latentes. O conhecimento, a experiência. Então o que é desafiado não sou eu, na figura do nome que tenho hoje, ou qualquer um de nós na sua identidade. São os nossos valores. E esses é que nós vamos acertar. Para sairmos realmente vitoriosos. Espera aí, que o tema é liberação, Casimiro. Que tem a ver uma coisa com a outra? Toda. Toda a ver. Alguém quer ajudar? Por quê? Ainda não? Então sorri. Que bom. Então vamos lá. Ela vai continuar. O ressentimento. Ninguém tem, pois não? Gente, eu adoro o ressentimento. Porque nós dizemos normalmente, eu já ultrapassei essas coisas. É uma coisa tão pequenininha. Tem um nome grande, que se chama melindre. Né? É ali que toca o ponto. Nós queremos muito uma coisa, alguém diz, não, isso não pode, tem que ser assim. Que jogo. Então ficamos melindrados com o próximo facilmente. E nós pensamos, eu não tenho ressentimento. O ressentimento vai ressomando, o sentimento é contínuo. Mas onde é que ele nasce? No primeiro momento, que se chama, e que é muito simples, melindre. Logo ali no início, ok? Mas isso quase toda a gente tem. Claro, e todos nós estamos aqui para trabalhar para vencer isso.
Simples, né? Não tem segredo nenhum, ninguém é mau. Todos somos filhos de Deus, todos temos a luz interior, todos. Por piores que sejam os comportamentos, quando temos comportamentos desarrazoados que fazem mal, nós estamos a lutar contra a nossa própria essência, que é do bem, da luz, com fugas espetaculares para frente, cheios de fragilidades, de dificuldades de encarar a verdade que está mesmo diante de nós. Então é isto que acontece. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que Jesus não se enganou quando disse que todos estávamos fadados a sermos felizes. Porque vai acontecer. Enquanto não quisermos, não acontece. O ressentimento, eu começo a pensar nisso numa névoa, né? Ressentimento, né? A gente tem aquela luz a brilhar e põe lá essas coisas. Põe lá ressentimento, depois põe o medo. O medo é terrível. Ai, o medo. O medo é a estrutura emocional que diz claramente que ou eu não tenho inteligência ou não a quero ter. E eu não estou a falar de inteligência modo cognitivo. Estou a falar de inteligência conhecimento. Porque aquilo que eu conheço, ou daquilo que eu conheço, não tenho medo. Por quê? Porque eu conheço. Pode ser mais difícil ou menos difícil, eu não tenho medo. Eu já sei quais são as dores. Né? Eu posso ter apreensão. Mas medo não tenho. Percebem isto? Então, quando eu tenho os meus medos, olha, eu tenho medo de adoecer. Ai, meu Deus, se eu adoeço, que terrível. Gente, se eu adoecer, só tem dois caminhos. Ou morro, ou curo. Ou então, se for crônico, continuo. E depois? Mas nós temos um hábito de colocar esses processos muito maiores do que nós. Mas só que nós somos maiores do que esses desequilíbrios. Porque todos são temporários. E eu não sou temporário. Mas já pode vir de vidas passadas e ser um medo inconsciente, não é? É medo na mesma. Então o que é que a gente trabalha? Com os recursos de hoje, aplica a luz e diz, afinal está tudo iluminado. Não é? Okay? Certa feita fui saltar de paraquedas e fiz um curso maravilhoso. 40 minutos. Saltar de paraquedas sem instrutor. Foi lindo, não é? Eu percebi aquilo tudo, fiz as perguntas que queria fazer. Qual era o meu medo? Água. Mas de paraquedas cai na água, como é que eu faço? Aquilo enrola, eu morro afogado. Então, não, isso não vai acontecer, porque é ali, os ventos estão para aqui, não sei o que mais, ok. Chego lá no avião, na hora de saltar, toda a gente cheia de medo, eu digo, posso saltar? Posso? Fui lá, saltei. O instrutor começa a dizer assim, olha, você... porque o telefone, aliás, a comunicação é só de lá para cá, né? Olha, agora você faz assim, eu já tinha desenrolado as cordas, porque as cordas podiam enrolar, né? Estava na formação, e eu disse, olha, enrolou as cordas, e já estava a cair, né? Eu disse, senhor, arrumei as cordas, fantástico, estou bem. O instrutor, você já está se divertindo, nem vou falar consigo. O que é que eu aprendi com isto? Se eu tivesse dúvidas sobre o processo, eu não saltava. Como é que se venceu o medo? Com conhecimento. Eu tive um amigo meu que veio comigo, se um dia vir esta filmagem vai reclamar, foi comigo daqui para Évora, para saltar. Chegou lá em cima, fez a mesma formação, ficou agarrado ao avião e não saltou. Só que o azar levou a sogra. A sogra disse, você trouxe do porto aqui abaixo. Não digo mais nada. Mas aconteceu. Mas a gente aprende com estas coisas. Mas eu apercebi-me do que tinha acontecido? Não. Foi uma pessoa que me disse assim, isso é simples, você teve a vontade toda. Porque você percebeu o que ia fazer. Se você não tivesse percebido, você tinha medo. Então, na nossa vida é assim. Os nossos medos estão em função do nosso desconhecimento. Mas pasmem que nós fazemos uma coisa no mínimo curiosa, que é... Vamos ao médico, o médico diz assim, faz este exame. O que a gente fica a torcer para o exame? Diga-me lá. Tudo bem. Erro. Eu devo fazer o meu esforço mental para que os exames estejam corretos. Não adianta ter medo de uma coisa que está... Eu devo pedir para que não haja nenhuma interferência, que não troquem nada, que a máquina esteja a funcionar bem, para que surja a realidade. Percebem a diferença? Então, se vocês me pedirem, olha, eu vou fazer os exames, vamos pedir para que esteja tudo bem. Não. Eu vou pedir para que esteja tudo certo. Agora, pedir por cada um de nós, sim. São coisas distintas. Então, o conhecimento nos liberta e tira-nos do medo. Por que é que nós estamos aqui? Alguém aqui tem medo da morte?
Claro que não. A morte o quê? Nada, imagina. Gente, a morte não é para ter medo, é para ter respeito. Porque é um momento importante da nossa vida. É uma passagem. Respeito. Agora, medo já não faz sentido. Ah, mas eu tenho medo. Então, respeito, tenhas medo. Pode ter medo. Mas um dia vai vencê-lo, eu sei disto. Tudo bem? É tão bom quando a gente começa a viver de forma mais livre. Liberação. Né? Então, ressentimento, o medo, a queixa também se junta a isto. Eu sei que vocês já leram tudo, está bem? A queixa, a reclamação do passado. Ninguém reclama do passado, pois não? Não. Mas te farão dependente do acontecido. Oh, gente do céu! Quanto menos eu gosto de alguém, mais eu me amarro a essa pessoa, mentalmente. E estou sempre a cruzar com ela. Então, gente, é tão simples. Libera. Né? Então, o ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado, mais te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias, a fim de não lutares pela restauração da paz. É uma fuga ao trabalho íntimo que devemos fazer. Ah, fulano fez muito mal. Eu vou dizer qual é a minha dificuldade, e provavelmente é a nossa e é de todos nós. É que quando eu vou avaliar o mal que fulano me fez, eu tenho que fazer uma pergunta. Onde é que eu estava emocionalmente que eu não disse sim quando devia ter dito sim, ou não disse não quando devia ter dito não, e como é que eu me comportei muitas vezes no processo? Essa é a parte difícil. Porque nós julgamos que tudo aquilo que nos acontece é culpa dos outros. E tem razão, gente, não é? É culpa dos outros. Só que se eu pensar assim, eu não me melhoro. Faz lembrar aquele funcionário que é despedido. São 100 funcionários. E ele é despedido. E ele o que é que fica a pensar? Bom, isto é uma injustiça. O que é que vai acontecer? Vai arranjar outro emprego. Vai ser despedido de novo. Porque qual é a lógica? Eu fui despedido. Senhor, o senhor me despediu. Eu provavelmente não tenho estado à altura daquilo que pretendia. Aonde foi que eu errei? Aonde é que eu posso melhorar? Não, você não errou nada. Não, por favor, seja honesto. Se em 100 o senhor escolheu a mim, e eu não estou a reclamar, eu quero genuinamente saber onde me enganei, para que não cometa o mesmo erro à frente. Esta é a nossa parte difícil, que é olhar para nós e verificar qual é a nossa parte nos processos. Tudo bem? Então, inconscientemente, não é? Nós acabamos por fugir do processo de mudança porque não queremos mergulhar no nosso eu mais profundo. Ou seja, lutares, eu até mudaria aqui, mudaria no sentido do conceito, trabalhar pela restauração da paz. E trabalhar pela restauração da paz dá isso mesmo, trabalho. Está bem? Ora, mas por que isto aqui está aqui? Porque tem a ver com o anterior. É exatamente o que ela disse antes. Dificuldades... Já leu. Sim. Sim, já li. Eu voltei atrás justamente por isso. Só para recordar. Ó, Sara, tem que estar atenta, Sara. Não é? Então a lógica aqui é, se preferes a autopiedade, ninguém te pode ajudar. Ela está a dizer que existe, as dificuldades existem, é para serem solucionadas e para nós crescermos. Mas se eu optar pela autopiedade, nada vai acontecer. E ela reforça. Isto tudo que aqui está, acaba por inconscientemente ser a nossa fuga do trabalho para a mudança. Ou seja, se preferes a autopiedade, ninguém poderá ajudar. Detalhe importante, ninguém impõe nada a ninguém. Isto tudo que estamos a fazer, estudar a doutrina espírita, tudo isto que nós fazemos, é um exercício para nós. Nós não vamos estar a acusar ninguém, nem a nós próprios. Nós só temos é que despertar. Tudo bem? Amigos comudantes? Okay? Não vamos aí querer impor aos outros aquilo que a gente vai descortinando para o nosso trabalho. Não podes, e aqui eu adoro isto porque eu estou sempre a dizer, não diga, não podes, não deves, né? Mas aqui eu percebo a lógica porque ela está a dizer assim, para que você se ajude, não podes nem deves incorporar à existência os vaticínios danosos que te fizeram, as expressões chulas que te dirigiram, as frases deprimentes que te endereçaram, as agressões verbais, morais e físicas de que foste vítima. Isso já passou e não tens como fazer para que não houvessem sucedido. Olha o detalhe. Não é que na altura eu não pudesse fazer diferente, mas hoje eu não posso fazer nada sobre o que está, o que sucedeu.
Não posso fazer nada. Já foi. Então é daqui para frente. Sorriam, gente. Isto é maravilhoso. Isto é libertador. Liberação. Eu começo a entender estas coisas e realmente o que interessa é daqui para frente. Ah, mas o que está para trás deixa marcas. Claro, porque senão nós não aprendíamos. Se nós... e ela vai usar um termo aqui mais à frente, que é o esquecimento, é um arquivamento. Não é? Então é interessante isto. Okay? Desviar-lhes, porém, os efeitos daninhos, sim, cabe a ti realizá-lo. Ou seja, eu não consigo mudar. Mas os efeitos daninhos, danosos de hoje, eu consigo. Acreditamos que conseguimos? Sim. Sim? Porque nós conseguimos. Lembra-se? Nós temos aquela luz interior. Todos nós. E para que ela brilhe, vamos liberar estes sentimentos, estas coisas, sem fugir deles. Assumindo-os de forma consciente, dizer, já foi. Não é fingir que não aconteceu. Aconteceu. Eu às vezes digo, eu preciso perdoar alguma pessoa. Sem a questão de ser, termos direito ou não de perdoar, sem isso. Quero compreender alguma situação. Eu preciso realmente olhar para o assunto. Fingir que não aconteceu não funciona. Cria uma paz doentia. Quer dizer, se é que eu posso usar paz doentia, causa um certo amortecimento emocional, como que uma anestesia. Né? Então, o trabalho é muito interessante. Sabes que não és o que te acusaram. Não é que não estávamos, não somos. Não és. Nós somos filhos de Deus com uma luz interior. Falhamos lá atrás? Claro que falhamos. Vamos falhar hoje? Vamos, e amanhã também. Mas a nossa essência, ela é divina. Nós podemos estar, ser, somos de Deus. Não é? Mas se por infortúnio da tua fragilidade psicológica incorporaste a personalidade, as investidas aleivosas, falsas, e te crês conforme te definiram, rompe as algemas e ensaia a tua libertação. Faz esse trabalho, faz esse esforço. É um trabalho, é constante. Muitas vezes nós estamos, usa-se o termo preconceito, não é muito comum. Criaram-nos alguns conceitos e nós vivemos a nossa vida em função desses conceitos que nos deram. Para um pouco. Para. Faz um reset. Mas tudo que eu aprendi eu vou esquecer. Não é esquecer, é arquivar e sermos nós próprios a vir ao de cima. Aquilo em que eu realmente acredito. A dificuldade, muitas vezes, nossa, é que nós temos o parâmetro da felicidade, do sucesso, do que esperam de nós, e ficamos assim. Só que o que esperam de nós é na base do valor de cada um deles. E eu tenho que perceber quais são os meus valores. E fazê-los, então, valer. Vocês já repararam que há dificuldade? Não sei se vocês já alguma vez viram isso. Dentro de uma família, alguém diz assim, olha, fulano tem se portado tão mal, mas eu tenho pensado bem, compreendo as dificuldades que ele tem tido, vou procurar conversar com ele para ajudá-lo. Muitas vezes, à volta, o que é que vai acontecer? Nem pensar. Mas está tudo com as manias. Quer ajudar toda a gente. Aquela coisa, não é? E eu digo, então é melhor não ir. Quais são os valores que eu estou a colocar na minha ação? Do outro. Do outro. Tal e qual. Tal e qual. No cotidiano, no meu trabalho. No meu trabalho, qualquer um de nós, não, tem que fazer isto, porque é isto que você tem que alcançar. O trabalho, gente, é um meio, não é um fim em si mesmo. É um meio de crescimento, de estrutura para os valores que nós viemos fazer valer nesta encarnação. Um trabalho ele só é um fim se ele for um sistema, por exemplo, de um cientista que vai descobrir a cura para não sei o quê, ou seja, é uma missão. O nosso trabalho do cotidiano é um meio. E muitos de nós adoecemos pensando que esse é o nosso fim. Então, muitas vezes, vencemos o quê? A nossa própria consciência para fazer coisas que sabemos que não são certas. E isto é danoso para a nossa economia psicológica, para a nossa saúde. Faz aquilo que é certo. Casimiro, mas é muito difícil. Claro, se fosse fácil, não precisávamos encarnar. Mas é um grande exercício. Tudo bem? Amigos comandantes? Certeza? Então lá. Sara, eu sei que eu já li.
Permita-me que eu leia outra vez. Mas se por infortúnio da tua fragilidade psicológica incorporaste a personalidade as investidas aleivosas e te crês conforme te definiram, rompe as algemas e ensaia a tua libertação. Faz a tua parte. Okay? E Joana, para encerrar, dá-nos um mote de otimismo, que é importante. Aliás, isto tudo é profundamente libertador. Né? Ok, eu coloco os problemas ali e eu estou aqui. Começo a olhar para eles. Quando eles estão aqui dentro, no meio do furacão, é mais difícil. És uma ganga, uma gema, uma pedra preciosa, bruta por lapidar. Se exteriormente a ganga é impura, está em contato com o mundo, tens no íntimo o brilho das estrelas, que te cumpre liberar. Fazer brilhar o nosso interior. Okay? Vai acontecer, seja hoje ou amanhã. Começa agora um novo processo da tua vida. Agora. Dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis e conseguirás produzir. Nós conseguimos produzir. É só verificar o que nós possuímos. Experimenta o prazer de construir o teu futuro e de pronto começarás a ser uma pessoa ditosa. Muitas vezes estamos à espera. Isto é lindo. E a gente escuta isso muitas vezes. O que é válido até dado momento. Que é, faz o bem hoje e amanhã colherás o céu. Só isso é uma angústia. Será que Deus existe? Será que eu vou colher realmente? Eu amo tanto. Meu defeito é amar muito. Nunca ouviram isso? Não? Meu defeito é amar muito. Eu gosto muito das pessoas e elas fazem mal. Então nós temos estes vieses. Faz hoje o bem que é para amanhã colher. Gente, a alma que se entrega ao bem. Que ultrapassa os seus próprios interesses para servir. No ato, já tem o reino dos céus no seu coração, na sua mente, no seu íntimo. É como um abraço. O abraço é aquela coisa que a gente dá e recebe na hora. Faz o bem, você se sente bem. Agora, é óbvio que se eu fizer o bem a pensar em obter alguma coisa, essa luz está obliterada ou tem uma névoazinha de interesse. Mas tudo isto é um processo. Não tem problema que tenha alguma nuvenzinha. Mas avaliemos que é para vencê-lo. Tudo bem? Então o nosso trabalho de liberação passa por perceber que até ontem foi colocado em nós, deve ser colocado em causa. Sem medos. Para que nós sejamos nós próprios dentro dos valores que o Cristo nos orienta. E eu vou vos dizer, da minha parte, para encerrar, um conceito muitas vezes incompreendido de Jesus, porque nós levamos muito ao pé da letra, em que ele diz que aquele que colocar a mão na charrua, no arado, se quisermos, e olhar para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. E nós pensamos assim, nossa, a pessoa tem que ser perfeita. Não é isso que Jesus está a dizer hoje, pelo entendimento da psicologia mais profunda. O que Jesus está a dizer, a partir do momento que você avança, só tomou a decisão, vou avançar, o não olhar para trás não é não ver. Não é isso. É não ficar lá. Vai para frente. Então, quando Jesus nos apela para que nós façamos as coisas para frente, é porque é o nosso trabalho. Lembra, estava ali escrito, o passado a gente não pode mudar, já foi. Mas se eu me amarro ao passado, a charrua não vai para frente. Eu vou ter um acidente. Então, o Cristo, que é o nosso terapeuta, que nos colocou na maior clínica experimental do mundo, que é o nosso planeta, reencarnamos para isso, Deus deu-nos a bula completa. Só que como médico, o médico diz assim, olha, você vai tomar esse medicamento, chama-se tal. Ele não precisa dizer a composição ao detalhe do medicamento, só diz quais serão os efeitos, como é que deve tomar, os cuidados que deve ter. A bula do Cristo disse
é este o medicamento. Atenção a isto e aquilo outro. E hoje estamos a ter a oportunidade de perceber que a bula estava correta. Melhor, que a prescrição estava correta. E que a bula que ele nos apresentou do medicamento também está correta. E estamos a aprender também a como se faz o medicamento. Então, Cristo faz-nos este chamamento. E nós conseguimos essa liberação desde que queiramos. Mas se optarmos pela autopiedade, é decisão nossa. Casimiro, mas e se eu quiser manter a minha autopiedade? Não tem problema nenhum. Continua a viver da mesma maneira que continuava a viver. Vou ao centro espírita, vou à igreja, vou a tudo quanto é lado, falo com os santos todos, os orixás, continuo a fazer o que quiser. E nada muda. Porque quem age em nosso favor somos nós mesmos. O que os benfeitores fazem é abrem o caminho, auxiliam-nos, incentivam-nos. Mas quem faz o trabalho somos nós. Tudo bem? Algum comentário? Então que brilhe a nossa luz, está bem? Vamos encerrar. Essas mensagens da espiritualidade, elas podem ter um condão ou outro. Vou estar aqui, ó, colocar no plural. Um condão ou outro. Um é de nos dizer assim: isso vai dar muito trabalho. E coloca-nos assim, logo não pensa. Esqueça. Olha o que Joana diz. Regozijem-se todos. Paulo já dizia: regozijai-vos sempre. Lucidez sobre a vida que temos. Regozijai-vos sempre, ele disse para os primeiros cristãos. E o que Joana está a dizer é: regozijem-se todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Então, neste momento, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Para quê? Para justamente deixar que essa paz adentre. E assim vamos servir. Nós pedimos muito aos nossos benfeitores, aos nossos anjos da guarda, às vezes aos espíritos familiares que nos auxiliem. Tudo é possível em Deus. Tudo. Tudo é possível em Deus. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário que se faça a vontade de meu Pai. E eis Jesus a dizer-nos a verdade. Não colocou palavras que nos levassem à fantasia. Foi tão justo conosco que nos tirou a ideia do Deus provedor, que está apenas para nos servir dentro de nossas necessidades. Não basta dizer Senhor, Senhor. Colocamos em nossa tela mental Jesus, não no alto do madeiro, Jesus andando entre o povo. Passo firme, olhar amoroso, olhando a cada um de nós que nos acercávamos. E Ele transmite a sua paz. A sua orientação, muitas vezes, ela é silenciosa. E nós reencarnamos sob os auspícios do cristianismo. E temos em mãos a oportunidade do cristianismo redivivo.
em que estes ensinos estão estruturados na moral que Jesus nos trouxe e exemplificou. Por isso ouvimos hoje, querido Jesus, a Tua voz diante de nós. Reunimos-nos em torno da Tua figura e ao fim do dia, diante de um pôr do sol belíssimo, Tu nos perguntas: e agora, meus amados? E agora que sabeis estas coisas, que fazeis de diferente? Mestre, sentimos na Tua voz, na Tua pergunta, um incentivo. Porque diante de nossos olhos se abriram os caminhos da fraternidade. Diante de nossos olhos, os horizontes se rasgaram, as paredes caíram e o mundo se tornou livre para amar e servir. E quando verificamos que na nossa condição, muitas vezes, não estamos em sintonia com a Tua mensagem, notamos aí que precisamos de voltar aos valores da espiritualidade para iluminar os próprios caminhos. E diante de Ti, Jesus, rogamos-te pela paz no mundo, para que a energia dulcificadora dos bons pensamentos, da harmonia, recaiam sobre todo o nosso orbe e despertem aqueles que estão na fase de transição, pois que já aceitam a proposta de mudança, cansados de lutas infremes e desnecessárias. Mas para aqueles, Senhor, que teimosamente não recebem no coração a luz da concórdia, por eles nós Te rogamos, para que no dia em que despertem, sejam acolhidos para o encaminhamento de suas ações. Abençoa, Senhor, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Rogamos-te para que nos acompanhes de retorno aos nossos lares. Sentimos a presença de nossos benfeitores, que estão a aplicar energias em Teu nome, que beneficiam as nossas células. E deixamos-nos envolver por esta paz. E com gratidão no coração nos despedimos, para ir de encontro a nós próprios e ao semelhante que nos aguarda, hoje diferentes, melhores porque em Tua companhia. E que assim seja, querido amigo.